Venda de dívida de condomínio é uma boa saída para fugir da inadimplência? No programa de hoje falaremos com Alexandre Sobral, meu amigo de Aracaju, sobre o tema. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. E para falar sobre a cessão desse direito creditório, hoje eu estou aqui com meu amigo Alexandre Sobral. Prazer imenso recebê-lo aqui nos estúdios do Cresce. Essa cessão do direito creditório, que no passado não existia e que com uma grande crise, uma grande mudança do mercado, então até a inadimplência condominial se tornou uma nova oportunidade de negócio. Então, Sobral, me conta um pouco o que é essa cessão de direitos creditórios? Para quem está em casa, quem está nos assistindo no trabalho, possa entender, quem ainda não sabe, o síndico que ainda não sabe, o que é a cessão de direitos creditórios, conhecido também como compra da inadimplência. Na verdade é algo que hoje já está legalizado, já está sendo feito em massa, não só, já existia há muitos anos, já é uma coisa que já vem há muitos anos sendo implantada, mas só agora começou a ter uma força maior, tendo em vista o quê? Essa crise que nós estamos passando, que estamos ainda passando, essa crise que fez aflorar esse novo mercado de garantidores, que a gente chama muitas vezes de garantidores, que são empresas que fazem a compra dessa cessão, desse crédito, que é o quê? Nada mais é do que ir comprar a inadimplência daquele condomínio e fazer a cobrança como se fosse qualquer outro tipo de crédito, de cartão de crédito ou dos bancos. É que já é praxe entre os bancos fazerem esse tipo de operação, quando você tem uma carteira que eles chamam de uma carteira com problemas, uma carteira podre, às vezes eles falam que muitas vezes no popular chamam de bolacha quebrada, que é quando você pega algo por um valor bem menor do que ele vale, ou seja, a inadimplência ela tem um valor X e a empresa vem e oferece um percentual daquele valor para que você passe para ele aquele crédito e com isso ele vá para a justiça fazer a cobrança e receber do devedor aquele crédito em toda a sua natureza, tendo em vista que a natureza da taxa condominial é property rem, então tendo como garantia o apartamento da pessoa para poder ser executado. Resumindo, o condomínio está num momento difícil e, logicamente, que qualquer negócio tem que ser bom para os dois lados. Então, se existe uma inadimplência alta, existe uma empresa que se interessa para comprar essa dívida por um deságio. Você que está no dia a dia dessa operação, lá em Aracaju, qual que é o momento que o condomínio procura uma inadimplência e qual que é o momento que para a empresa interessa? Eu sou síndico do prédio. Em que momento você me aconselha a realizar essa transição para a contratação de uma empresa? Na verdade, como a taxa condominial ela tem que ser equilibrada, ela é baseada em rateio de despesa, a inadimplência por si só, qualquer uma que seja, por menor que seja, ela já traz um transtorno por síndico, ela já traz um problema de caixa. Então, na medida que você não consegue mais pagar suas contas, na medida que você não consegue mais honrar com seus pagamentos, já é uma oportunidade de se pensar em fazer uma operação desse tipo, sendo que é uma operação que vai trazer, de certa forma, um prejuízo para o condomínio, porque o condomínio vai deixar de arrecadar aquele dinheiro, na verdade vai deixar de ganhar, na verdade vamos dizer assim, por quê? Porque muitas dessas empresas compram aquela inadimplência, vamos dizer que você tem uma inadimplência de 120 mil, ela vai lá e oferece 70 mil, então o condomínio vai se creditar de 70 mil, vai ter esse fluxo de caixa regularizado imediato e vai ter um deságio de 30%, 40% eventualmente. Exatamente. Então, é uma coisa que você pensando como investidor não é vantagem, mas você pensando como condomínio que ou você faz isso ou aumenta a sua taxa condominial, que proporcionalmente na balança faz com que desvalorize automaticamente seu imóvel, porque uma vez que você tem uma taxa mais elevada, mais barato fica seu imóvel, porque quem vai querer ir morar num apartamento onde a taxa de condomínio está lá nas alturas? Isso que são todas consequências da inadimplência. Então, hoje essas empresas de cessão de crédito elas estão vindo com novidades, estão vindo já com novos produtos, estão trazendo, além dessa opção de compra da inadimplência,
estão vindo também com empréstimos, estão vindo com a energia solar, então elas estão vindo com outros produtos agregados. Então, é aquela situação que você falou. A crise fez com que aflorasse esse tipo de empresa que está em alta, principalmente aqui no Sudeste, lá no Nordeste ainda está tímida essa entrada. Muitas das empresas que fazem isso lá, por exemplo, na Bahia, são empresas administradoras que usam do próprio crédito que elas têm para poder fazer essa cessão de créditos e de uma forma de, inclusive, vincular o seu cliente de uma forma que ele fique ali, de certa forma, preso, ele não vai conseguir sair porque não vai ter como repor aquele valor, talvez, que ele já pegou de empréstimo, de crédito. Então, realmente tem que ter um certo cuidado com qual empresa você vai contratar, porque muitas das empresas que estão no mercado, elas estão muito eufóricas com esse tipo de situação e às vezes não se documentam necessariamente, às vezes não estão dentro do que, que o Banco Central exige para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, existem algumas obrigações também de ordem legais para poder essa empresa poder fazer esse serviço. O condomínio não pode contratar qualquer empresa se não tiver certeza que essa empresa ela está legalizada, ela está com o aval das nossas entidades públicas. Então, primeira situação, verificar se é uma empresa regular e depois tem que estar muito claro no contrato quais são as taxas que essa empresa cobra, qual é o formato que ela vai estar trabalhando, qual o retorno e, principalmente, o quórum que uma assembleia pode aprovar, ou se lá vocês entendem que o síndico tem essa autonomia. Eu queria saber como está sendo esse funcionamento local e qual a orientação de vocês. Como advogado, eu diria que tem que passar pela Assembleia. Tem que ser aprovado em Assembleia. O síndico não teria esse poder sozinho de fazer essa sessão. Quórum? O quórum, ou a maioria que tiver na Assembleia. Maioria simples. Maioria simples. Eu entendo que seria a maioria simples, porque até uma mudança, na verdade, é uma mudança no recebimento de um valor de receita. E que, se fosse para mudar a convenção, se fosse para mudar o regimento interno, alguma coisa desse tipo, que tivesse um código específico já determinado, aí seria uma situação diferente. Mas, como não vai haver uma mudança da convenção, só é uma questão de recebimentos, o síndico por si só já tem como gestor essa autonomia de fazer esse tipo de negociação. Tanto que eles vão para as audiências e lá negociam parcelamentos, descontos, essas situações. Se isso vai haver uma discussão legal ou não, aí tem que ver a convenção, se a convenção assim permite, se não permite, se existe algum obstáculo na convenção para que ele faça esse tipo de negociação. Porém, como você falou, tem a questão das taxas, tem que ver o que se realmente é interessante para o condomínio, porque querendo ou não, você está abrindo mão de uma receita, você está abrindo mão de um valor pecuniário e entendo, mais uma vez eu repito, que não cabe ao síndico sozinho fazer esse tipo de contratação, tem que ser feito através de assembleia. Então, o síndico, primeiramente, ele tem que fazer uma gestão sempre focada em recebimentos e saber o momento exato em que é possível ele vender esse crédito ou que ele deve vender esse crédito. Por exemplo, uma previsão orçamentária mal feita não deve justificar simplesmente a contratação de uma empresa. Ele precisa voltar para uma assembleia, refazer a previsão, se ela ficou aquém daquilo que é razoável ou que está sendo oferido naquele momento. Então, a empresa, a contratação da empresa tem que ser algo que envolva o conselho, que vai envolver os condôminos, mas é importante que exista um estudo e uma verificação se é sim o momento de se contratar uma empresa ou não. O que eu queria te perguntar, Sobral, também, como é que isso é feito na prática? É feito um documento de cessão ou o condomínio subroga aquela empresa nos direitos? Isso é importante para que o síndico que está nos assistindo agora entenda qual é o formato. Então, uma empresa chegou lá para vender essa cessão. O que ele diz? Olha, você tem uma inadimplência de R$3.000, eu vou te pagar R$3.000, ou ele vai garantir o condomínio como um todo? A arrecadação é 30 mil, está aqui 30 mil por mês, o restante é meu. Como que funciona na prática? A cessão de direitos, pelo que eu conversei com algumas empresas já sobre isso, eles exigem uma documentação específica. Convenção, documentos do condomínio, a questão da legalização do condomínio, se ele realmente está todo regular, se está com toda a documentação em dias, a questão do síndico, a ata registrada, as atas das taxas que foram aprovadas, devidamente aprovadas.
Então, tudo isso eles fazem uma exigência de uma quantidade X de documentos, que cada empresa tem a sua peculiaridade, cada um exige uma quantidade de documentos diferentes, e com isso eles vão dar a entrada no contrato, que é feito um contrato, e o contrato, logo após assinado, é passado o crédito para o condomínio, para que ele faça o uso desse valor. Ele é passado através de uma cláusula mandato. Então, a empresa que está sendo contratada, ela tem uma procuração para atuar em nome do condomínio e receber e atrelado a um contrato. É mais ou menos isso? Como a gente estava conversando, a Assembleia vai servir exatamente para dar o conhecimento a todos os moradores, que é uma exigência para a cessão de crédito, tem que dar conhecimento às pessoas dessa cessão do crédito, e junto com isso, o poder do síndico de fazer a contratação diante da Assembleia, que assim o autoriza, faz com que ele possa fazer esse contrato onde já está regularizado lá a questão. Lembremos que o síndico ele tem o dever de fazer essas cobranças. Ele não cobrar ou ele deixar de cobrar, ele vai cair naquela questão da responsabilidade civil. Se haver a prescrição daquela taxa por falta de omissão, caso ele não seja omisso, ele não faça uma efetiva cobrança, ele pode sim responder mais tarde por isso. Então, uma forma dele escapar disso é fazer a cessão de crédito, que ele evita de ter aquela exigência de estar cobrando e estar se livrando do problema, posso assim dizer. Venda de inadimplência ou venda da receita? A gente está falando da cessão de crédito, que é aí a questão da venda da inadimplência. Existe aí as garantidoras, que é um outro sistema, que é onde ele compra a receita do condomínio, cobra um percentual e vai trabalhar a inadimplência. Aí já é uma situação diferente, já é um outro produto que está sendo também usado no mercado. Aí já é chamado as garantidoras, que também são empresas que elas antecipam o valor da receita, pagam no dia do vencimento, e depois quem fica devendo, elas vão atrás dos devedores e por isso elas cobram um percentual para fazer esse tipo de serviço. Então elas emitem o boleto, fazem a conciliação bancária, faz todo o serviço uma parte do serviço que hoje é feito pelas administradoras, que é exatamente da emissão do boleto a fazer a cobrança administrativa, que é o trabalho que geralmente a administradora faz. Ela emite o boleto, faz a conciliação bancária, depois manda aquela notificaçãozinha, um e-mail para o devedor dizendo, olha, você não identificamos o seu pagamento, não identificamos o crédito junto ao banco, por favor, apresente. Se a pessoa não apresentar, faz outra notificaçãozinha, uma cartinha de cobrança e depois passa-se para o jurídico. Então, geralmente é assim que eles fazem. Então, essa outra da receita já é a chamada garantidora, já é uma empresa que vai fazer a garantia da sua receita. Então, já é uma sistemática diferente. Agradeço imensamente ao meu amigo Alexandre Sobral, advogado especialista em condomínios de Aracaju, Sergipe, por ter vindo aqui nos estúdios do Cresce São Paulo e ter nos dado essas explicações. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. É importante que se tenha muito cuidado com a venda dessa inadimplência para que ao invés de ter uma solução, você não crie um novo problema. Espero que você tenha aproveitado o programa de hoje, agradeço a sua audiência e até breve.